paz do Senhor, meus queridos irmãos. Seja bem-vindo a mais uma Escola de Profeta, ao qual iniciamos mais uma videoaula dentro do assunto da Cristologia, ao qual o maravilhoso Espírito Santo tem nos levado em profundidade e em revelação, fazendo nós andar em uma trilha sagrada, ao qual estamos abordando ultimamente a crucificação de Jesus. Temos em nosso canal, com essa videoaula agora, 74 videoaulas. Então é muito importante você fazer parte do nosso canal, estar acompanhando tudo aquilo que estamos trazendo, tá? E que o Espírito Santo está nos levando em revelação na Escritura sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vou dizer para você e vou desafiar você. Se você acompanhar nós aí nesses estudos e não olhar com um olhar diferente para a cruz e para o nosso Senhor Jesus, um olhar de gratidão, um olhar de graça, tá? Olha, eu desafio você. Então, nos acompanha, nos assiste, todos os temas, todos os assuntos aí. Ultimamente, nessa aula agora, nós estamos estudando Cristo na cruz, a crucificação. Nós passamos lá nas suas dores, nos seus sofrimentos, tá? Vimos o que a cruz nos proporcionou, né? O que nós fomos beneficiados com a cruz, com a propiciação, com a redenção, com a expiação, com a substituição, né? Com a restituição, a reconciliação e tudo mais, né? E com isso estamos então na aula 74 com o tema de hoje: a cruz abalou os reinos da terra para estabelecer o verdadeiro reino. Por que estamos falando isso com esse tema? Nós estamos abordando, tá? Ultimamente aí Mateus 27, a partir do verso 50, ao qual Jesus está sobre a cruz. No verso 50, ele dá o último suspiro e entrega o Espírito ao Pai. Logo após que ele entrega o Espírito ao Pai, né, a partir do verso 51, então, acontece 4 prodígios logo após a morte do Senhor Jesus. Quais são, pastor, os 4 prodígios? Vou repetir. O véu se rasgou, foi o primeiro. O segundo que vamos aprender hoje, que é a terra tremeu. O terceiro, na aula que vem, as rochas se fenderam, né, se quebraram, se abriram. E o quarto, os sepulcros foram abertos e pessoas que tinham morrido naquela época ressuscitaram e entraram na cidade santa, tá? Então esses são os 4 prodígios. Hoje vamos entrar no segundo prodígio, que é a terra tremeu, com o tema: a cruz abalou os reinos da terra para estabelecer o verdadeiro reino. Então, na última aula de número 73, vimos o primeiro prodígio, que foi o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando que esse rasgamento, né, essa ruptura no véu ao templo, foi algo divino, que o humano não tinha possibilidade de fazer isso, abrindo assim o acesso ao Santo dos Santos. Isto mostrou que pela morte de Cristo o caminho para Deus está livre e ninguém pode costurar novamente o que Deus rasgou. Tá? Então agora passamos ao segundo prodígio, dando continuidade. Por isso que é importante você nos acompanhar, esse raciocínio. Ele nos surpreende, porque diferente dos milagres de Jesus, que realizou em sua vida vivo, nesses sinais ele não estava presente em sua natureza humana. Ele já havia entregado o Espírito ao Pai. Ou seja, todos os milagres que Jesus operou em vida, ele estava presente. Por exemplo, quando ele foi fazer um milagre, transformar a água em vinho, ele estava presente no casamento. Quando ele foi ressuscitar Lázaro do sepulcro, ele estava presente no sepulcro de Lázaro para gritar: Lázaro, sai para fora. Todos os milagres que Jesus operou em vida, ele estava presente no local. Porém, esses milagres que estamos falando, esses 4 prodígios, Jesus estava morto. Jesus estava na cruz e o véu lá no templo se rasgou, ao qual isso nos chama a atenção, ao qual esses prodígios que estamos, né, narrando aqui
conforme a Bíblia também está narrando, segundo a base bíblica, nos mostra o quão foi impactante. Tá? Por exemplo, Mateus 27, a partir dos 50, diz: E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu. Então vamos parar aqui, porque nós vamos dar continuidade nesse tema que a terra tremeu. Mesmo assim, a criação reagiu, ou seja, mesmo Jesus morrendo, houve a criação reagindo a todos esses fatos. A terra tremeu, é uma maneira da criação reagir com a entrega de Jesus, que é a morte dele. Isso nos mostra que a morte de Cristo não foi apenas um fato histórico, mas um abalo cósmico e espiritual e eterno. Eita glória! O que não pode ser deslocado ou transferido foi sacudido pela morte de Cristo, ou seja, a terra, ela tremeu, um terremoto. Cristo não tocou a terra com suas mãos, mesmo assim a terra tremeu com a sua morte e a sua entrega, conforme nós lemos Mateus 27 e o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu. Então esse é o segundo prodígio ao qual vamos aqui nos debruçar, ao qual vamos deixar que o Espírito Santo nos levar em profundidade da Escritura e em revelação de Deus. No rasgar o véu, ele não estava presente. Na ocasião de a terra tremer, ele estava morto. Abra um parênteses aqui, observação. Morto em sua natureza humana. O que é natureza humana, pastor? É tudo que é carne, tudo que é órgão, tudo que é humano aqui, pele, nervo, carne, os órgãos. Ou seja, quando ele morre a sua natureza humana, tá? Porém, a sua natureza divina está viva, porque Deus não morre. Deus, ele é imortal. O que morreu na cruz não foi a natureza divina de Deus, foi a sua natureza, os seus órgãos, o seu corpo, morreu, que parou de funcionar. Amém? Então, mesmo ele morto, na sua natureza humana, tá? O véu se rasgou, a terra tremeu. Isso torna esse prodígio ainda mais importante e mais notório para nós. Tá? Com isso, eu quero entrar no primeiro tópico, que é o segundo sinal, que é o segundo prodígio, a terra tremeu. A terra tremeu por quê? A terra tremeu porque o juízo estava sendo executado. Enquanto o véu fala da reconciliação com Deus, temos acesso a ele, a buscar a presença. O tremor da terra fala do juízo contra os poderes deste mundo. A terra é um símbolo de estabilidade, um símbolo de estrutura, uma estrutura firme e sólida, né? Mas foi sacudida. Por quê? Porque a morte de Cristo abalou os fundamentos do reino deste mundo. O pecado foi julgado em Cristo. O que parecia firme, a lei, o sistema religioso, a estrutura humanas, foi tudo abalado com a morte e a entrega perfeita do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está gostando dessa videoaula, deixa o teu like para dar engajamento nessa videoaula, para que o YouTube também mande essa videoaula também, esse estudo para outras pessoas entenderem e conhecer esses 4 prodígios que reagiram com a morte e a entrega do nosso Senhor Jesus. Isso nos mostra que a cruz tem o poder de desestabilizar as estruturas de pecado e injustiça. O que parece inabalável aos olhos humanos, sistemas políticos, filosofias, fortalezas espirituais, treme diante do poder do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, o terremoto anuncia um novo reino. Primeiro tópico, abalou o sistema, abalou a estrutura, abalou todos os reinos do mundo. Agora o próximo tópico, abalou o terremoto, ele abalou, mas o terremoto ele vem anunciar um novo reino inabalável, tá? A morte de Jesus inaugurou um reino inabalável, tá? A morte de Cristo foi a declaração de um novo reino.
com uma nova autoridade que estava sendo estabelecida, conforme vamos ler Hebreus 12, 28, que diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Todos os reinos foi abalado para estabelecer um reino inabalável de Cristo. Tá? Deus ainda abalaria não só a terra, mas também o céu, removendo o que é passageiro para revelar o que é eterno e inabalável, que é o teu reino. Ô glória, se a morte dele abalou a terra, sua vida em nós nos dá autoridade também para abalar as estruturas das trevas em nosso tempo, conforme ele prometeu lá em Mateus 16, 18 para a sua igreja, que diz: também eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, que é o próprio Senhor Jesus, a pedra que os edificadores rejeitaram é Jesus, a pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque recebemos de Deus um reino inabalável, que podemos abalar toda a estrutura que Ele permitiu nós abalar com a presença do Espírito Santo, com a autoridade que nos deu, com a chave do reino dos céus. Oh glória! João 12, 31 também diz: chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, o abalo, o terremoto, não só veio mostrando que Deus estava abalando as estruturas humanas, mas espiritualmente do céu. Ou seja, mostrando a vitória que a cruz nos deu, abalando todo o reino espiritual também. Satanás caindo por terra, Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o príncipe será expulso. Ou seja, o reino de Satanás perdeu todo o império e o poder para estabelecer o reino verdadeiro de Deus do céu e da igreja. Tá? O sacrifício de Cristo foi o início da vitória definitiva sobre Satanás. O imovível foi abalado, o inabalável permaneceu, que é o reino de Cristo. O terremoto do Calvário anuncia o quê? O reino do pecado está abalado e o reino de Deus está estabelecido para sempre. Com isso, quero deixar aqui a palavra-chave para os obreiros da nossa casa. Pega a caneta, pega o caderno, pega a anotação aí para você marcar e colocar na prova. A palavra-chave dessa videoaula é terremoto. Vou repetir. A palavra-chave dessa videoaula é terremoto. Dando continuidade, o terceiro tópico é: o terremoto é um prenúncio escatológico também. Assim como no Calvário a terra tremeu, no dia do Senhor tudo será abalado. Céu, terra, nações. Nada permanecerá de pé diante dele. Chegará o dia quando Cristo aparecer sobre a terra, e ao seu tempo todas as coisas que serão enroladas e desprezadas como roupas velhas. Uma vez mais ele falará e sacudirá não somente a terra, mas também o céu. Ou seja, quando ele morreu e a terra ela foi sacudida, teve um terremoto, tremeu. Mas quando ele voltar naquele grande dia, não só a terra vai tremer, mas o céu também vai tremer. Como diz Hebreus 12, 26, tá? Ainda virá um dia em que Deus abalará não só a terra, mas também o céu. Vamos lá ler esse texto completo. Hebreus 12, 26. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra com a sua morte, com a sua entrega, Mas agora é um tempo futuro. Agora, ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. Ô glória! O autor aos Hebreus está recitando uma profecia lá em Ageu capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. O tremer a terra no momento da morte de Jesus, é ao mesmo tempo um cumprimento de profecia, e é também um prenúncio escatológico, ou seja, não só está cumprindo uma parte da profecia que a terra tremeu, mas quando Jesus voltar, no seu grande dia,
né? Ele voltar na sua segunda volta e vinda, então ele não só vai tremer a terra, mas ele vai cumprir essa profecia de tremer o céu, tremer as nações e tremer todo o resto. Então não é só um cumprimento da profecia, mas é um prenúncio futuro escatológico. Nada permanecerá até ele. Tá? Somente ele é. Essas outras coisas só parecem ser. Até o terror causado por seu rosto, todos os homens tremerão, e o céu e a terra sairão fugindo. Assim, quando ele morreu, a terra parecia antecipar o seu destino, e tremeu em sua presença. Como irá tremer quando aquele que vive de novo venha com toda a glória de Deus? Como está em Apocalipse, lá 6, se você ler a partir do verso 12 ao 17, você vai ver que na sua volta, no abrir dos selos ali, o céu vai tremer, a terra vai tremer, tudo será abalado com a sua volta. No dia do Senhor haverá um grande terremoto, e ninguém poderá se esconder da face do Cordeiro. O mundo tremeu diante um Cristo morto. Como será diante um Cristo vivo e glorificado e exaltado? Por exemplo, Filipenses, podemos ter uma ideia disso. Filipenses 2, gosto muito de Filipenses 2, estudamos muito aí, tá? Vamos aplicar isso também, Filipenses 2, verso 10 e 11, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você ainda, irmão, não se prostrou aos pés dele, naquele grande dia, vai. Tá? Eu creio que você já se prostrou, mas se você não prostrou, e aquele que não se prostrar naquele grande dia, essa é uma verdade que a Bíblia fala: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todos os joelhos que não se prostrou, vai se prostrar diante dele, e toda boca vai confessar ele, como o centurião confessou, depois de ver todos esses prodígios. Mateus 27, e o verso 54 diz: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não espere a terra tremer novamente, meu irmão, para confessar. Confesse agora com o seu coração que está sendo abalado pela mensagem da cruz, e não espere para confessar ele no dia da sua grande ira. Confesse agora. Esse é o momento de você se prostrar e se entregar a sua vida a ele. Tá? Conclusão: se a cruz abalou a terra, ele também pode abalar. Abalar o quê? Os seus pecados escondidos, revelando a sua real condição diante de Deus, suas estruturas de orgulho, para que Cristo seja o fundamento em sua vida, suas prisões espirituais, porque nenhuma cadeia resiste ao poder do sangue de Jesus. Tá? Uma pergunta para nós aqui refletir: se a terra tremeu diante da cruz, porque o nosso coração permanece indiferente? Na cruz o véu se rasgou, que é o acesso a Deus foi aberto. Na cruz a terra tremeu, os reinos deste mundo foram abalados. O que parecia estável, caiu. O que parecia frágil, venceu. Esse terremoto do Calvário é um anúncio de que o reino inabalável foi estabelecido em Cristo, como lemos em Hebreus 12, 28. Por isso a cruz não é apenas uma mensagem para ouvir, mas uma força para sentir o poder do seu amor, da sua graça, do Espírito Santo. Se a terra tremeu, se as rochas te partiram, se até os sepulcros se abriram, que também o meu e o seu coração sejam abalados, quebrantados e transformados pelo poder da mensagem da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para alguns, mas para nós ela é poder de Deus. A cruz ainda hoje abala as nossas estruturas. A estrutura do orgulho, do vício, da religiosidade vazia. A pergunta que fica, meu irmão, é: se a cruz moveu a terra, como não vai mover a minha e a sua vida? Onde Cristo entra, nada permanece do mesmo jeito. A cruz é o terremoto espiritual que derruba fortalezas e levanta o reino inabalável em nossa vida. E ele está à porta e bate. Se você entrar, ele vai. Se você abrir, ele vai entrar, vai sentar e vai cear com você na sua vida, e você vai sentir essa presença, porque o véu se rasgou, a terra reagiu com a entrega. Você vai reagir quando? Quando você vai se entregar?
Então, se a criação está entendendo tudo isso que Jesus fez, é momento de nós, humanos, racionais, entender também e se entregar a esse amor maravilhoso. Fico com essa palavra, fico com esse ensinamento, fico com a graça, fico com o amor. Eu despeço você na paz, na graça, no amor de Deus. Espero para a próxima videoaula e tchau!